Bom, gente, então boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer aí primeiro a presença da banca, o Jonathan, um ex-aluno nosso, que aceitou aí o convite, e é muito bom a gente ver nossos ex-alunos já doutores e trilhando sua trajetória aí, acho que é bem satisfatório, né, gratificante para a gente ver essa construção. Agradecendo a Ruth também, parceira aí de inúmeros TCCs e bancas e afins. E o Natan, por ter desenvolvido esse trabalho, da gente ter feito aí, apesar das dificuldades aqui nesse ano da pandemia, né, mas conseguiu realizar aí o TCC. E, Natan, então, tu tem 15 a 20 minutos, mais ou menos, tá, para apresentação. Aí depois a gente passa para a banca avaliadora, fazer a arguição, e depois a gente fecha aí a nota do TCC, certo? Ok, Fica à vontade então, Natan. tá joia. Bom, vamos lá então. Primeiro, agradecer também aí a presença da Dona Ruth, do Jonathan, de ter aceitado ser banca aí do meu trabalho. E a você, Flamarion, também, né, por ter encarado aí essa tarefa. Então, vamos lá. O tema do meu trabalho é ruralidades em distritos municipais, o caso do distrito do Divino Espírito Santo, né, conhecido como Cavapes, no município de Alterosa. De minha autoria, né, e orientado pelo professor Dr. Flamarion Dutra Alves. Eu comecei o trabalho expondo o que é recorrente, né, quando a gente se fala das relações entre o campo e a cidade, né, que tem todo esse debate, né, de se chegar a algumas conclusões ou conceitos, né, de temas relacionados, né, ao campo e à cidade. E daí, um desses problemas é na classificação por perímetros urbanos e rurais, né, que os distritos municipais estão inseridos nisso. E aí a gente coloca a importância de se analisar as particularidades de cada lugar, além dos aspectos econômicos. E também além dessa classificação de limites, né, de perímetros urbanos e rurais. Daí os objetivos, o objetivo geral foi compreender a ruralidade presente no distrito de Divino Espírito Santo, por meio de algumas práticas de seus moradores. Os objetivos específicos foi analisar as diferenças conceituais e práticas sobre o urbano e o rural, e analisar o trabalho e a alimentação como dimensões importantes para o estudo da ruralidade. A metodologia foi baseada num estudo de caso e revisão de literatura, né, que inicialmente a gente realizou levantamento bibliográfico, né, sobre autores que falavam do tema por meio de artigos, trabalhos de conclusão de curso, teses de doutorado. E posteriormente foi feita a pesquisa na Prefeitura Municipal de Alterosa e no site do IBGE, do CIDRA, para dar secundários, como a origens, né, do distrito e do município de Alterosa, além de alguns dados socioeconômicos. E depois, né, desse levantamento foi feita a pesquisa de campo, que constitui um roteiro de observação, né, até essa foi uma parte, né, que digamos que pecou um pouco o trabalho, porque essa parte seria feita as entrevistas, né, com os moradores devido à pandemia, né, e daí a gente optou por só esse roteiro de observação.
destacando a alimentação e o trabalho, né, no cotidiano dos moradores. Aqui a gente tem, trouxe a caracterização de áreas de estudo, né, do município de Alterosa. E eu quis tentar trazer um pouco das origens do município e tentar mostrar a ligação, né, do município com o mundo rural, né. E pelo que a gente conseguiu pesquisar, a história do município de Alterosa está ligada com o desbravamento, né, das minas de ouro do interior de Minas Gerais, né, os tropeiros que passavam ali, que iam em direção a essas minas, se hospedavam ali na região de Alterosa. E até esse português, José Rodrigues Moreira, ele está muito ligado a esse início, né, desse povoamento. E daí a intenção era fazer um resgate, um histórico do distrito do Cavaco também, tendo em vista que não tem dados oficiais sobre o distrito, mas isso aí se daria por meio das entrevistas, né, com os moradores antigos e tal. Mas como não foi possível, a gente colocou o que a gente conseguiu achar no site do IBGE. Né? E o distrito do Cavacos, ele fica a 2 quilômetros, né, da sede de Alterosa. Tem uma área de 90 quilômetros quadrados e a população era de aproximadamente 2.323 habitantes, né, pelo IBGE de 2010. Aqui uma tabela que mostra a evolução da população urbana e rural do distrito, que a gente achei interessante colocar, porque, diferentemente, né, do que a gente vê pelos estudos, normalmente áreas, pequenas cidades, rurais, distritos municipais, tem uma tendência de esvaziamento, né, da população. E pelos dados do IBGE a gente viu que o distrito foi ao contrário disso, né, teve um crescimento da população de 91 até 2010, né. Mas, por outro lado, ele mostra também a regra que é o esvaziamento da população rural, né, tendo o declínio da população. E aqui a gente faz um referencial teórico do trabalho, né, que aqui a gente traz as teorias, os debates sobre as relações campo-cidade, né, a fim de esclarecer os conceitos utilizados no trabalho e analisar diferenças conceituais e práticas sobre o urbano e o rural. E daí a gente utilizou autores como Vanderlei, Carneiro, Blume, Claval, Marx, Mesquita, entre outros autores. E daí eu comecei esse capítulo, né, tentando fazer uma diferenciação dos conceitos de vila, município, cidade. E quando a gente vai estudar isso, a gente vê que isso está muito ligado ao Decreto-Lei número 311 de 1938, né? E porque lá que se criou a noção de vilas, a noção de perímetro urbano, né? E lá diz que, né, toda sede de município, né, é considerado perímetro urbano, o qual onde está localizado o poder municipal, né, a Câmara, a Prefeitura, esse lugar vai receber o nome de cidade, né? E toda a sede do distrito, né, ele, em vez de receber o nome de cidade, por não ter o poder público, ele vai ser denominado como vila, né? Mas seu perímetro ali,
o seu centro local vai ser considerado urbano. E eu tentei colocar como essa delimitação oficial, né, ela não aprofunda a realidade do lugar, né, das particularidades do lugar em si. E daí a necessidade da gente abordar outros autores, né, para se estudar outros aspectos, né, das relações que tem nesses pequenos lugares, pequenos centros urbanos. E daí, né, eu quis trazer um pouco da cronologia das teorias que abordam, né, essas relações, campo urbano, campo cidade. E a gente vê que isso começa lá na Revolução Industrial, né, onde se tem o processo, a introdução, né, das máquinas de vapores. A máquina de vapor, você começa a ter o esvaziamento do campo, né? As pessoas começam a ir para a cidade, a chamada Revolução Industrial, né? E com esse processo, né, de mudança do esvaziamento do campo, aumento da população na cidade, é daí que surge essa relação rural-urbana, né? Que ela começa a ficar mais acentuada. E daí os autores, né, deixa eu ver. Os autores começam a debater sobre essas relações campo-cidade, né? O que se tem o que a gente viu primeiro, né, foi as abordagens pela dicotomia rural-urbano e pelo contínuo, né? Contínuo rural-urbano, onde as abordagens pela dicotomia, elas abordam o campo e a cidade sendo como dois extremos, né? Um oposto ao outro. E desculpa, acho que eu estou confundindo dicotomia com contínuo. Não, na relação da abordagem dicotômica, você tem essa questão onde o campo rural é abordado como dois opostos, né? E no contínuo seria uma gradação, né? Onde com a urbanização teria contrastes, né? De rural urbano, onde até certo ponto a urbanização com a modernização se daria tanto que o campo e as questões tradicionais do rural tenderiam a desaparecer. E daí que vem as novas abordagens, né, como eu abordei, da Vanderlei, do Carneiro, que é preciso, além de não enxergar o campo urbano como só com esse olhar de oposição, né, de preconceito, do campo visto como atrasado e a cidade a fonte do progresso, né? Diferentemente disso, como os autores colocam, o campo ele consegue, né, se adaptar a essa nova realidade e
elas colocam também. É claro que tem essa interferência, né? O campo ele não está isolado. Claro que vai ter interferência nos costumes, no dia a dia, mas isso não vai ser, não vai conseguir acabar com essa questão dos costumes do campo, da ruralidade. Tento aí, como coloca entre essas saídas, tá a pluratividade no campo, o turismo rural, que são caminhos, né, que o campo encontra para que confirmam, né, que o campo ele não está estagnado no tempo. E daí, com os resultados, né, a gente tive a ideia de, para compreender essa ruralidade no distrito, selecionei dois elementos, né, que simbolizam a ruralidade, que seria o trabalho e a alimentação. E o trabalho que a gente abordou foi pela relação dos pequenos produtores com a produção de café, né? E a intenção foi mostrar que o processo de produção, uma vez que se trata da pequena produção, ela ainda mantém as características que diferem dos grandes produtores. E daí, como coloca Carneiro, Anderley, né, a agricultura familiar e a identidade de novas ruralidades. E daí, com essas tabelas, mostrar, né, essa relação essa relação do distrito, do município de Alterosa com a ruralidade, com a produção do café, né, como a gente vê, que é a principal agricultura no município. E ela mostra também, né, que o distrito, né, e o município, eles não estão a par do que acontece no cenário externo, né, das políticas externas, que é o aumento da produção das commodities, né, nos últimos 30 anos. E daí a gente coloca como é a importância da agricultura familiar, né, que apesar dela ela ser maior igual aqui eu coloquei, ela representa 82% dos estabelecimentos e ocupa uma área maior que 60%, enquanto os não familiares representam 18% e ocupam uma área de 40%. E isso aí reflete o cenário nacional, né? Onde alguns poucos grandes latifundiários ocupam 36% da produção. E aqui a gente aborda propriamente dito como se dá essa produção de café no distrito, né? Porque, como eu pude observar, esses processos no distrito ainda são aquelas formas tradicionais, né? Pela falta das entrevistas, né, a gente não pôde confirmar, mas se eles mantêm isso porque eles querem, isso se dá pela falta, né, da dificuldade que eles têm em conseguir, né, maquinário, né, conseguir mecanizar a produção. Então, eu percebi que ainda existe muito essa relação, né, que ainda existe muito esse trabalho manual. Existe também o produtor ali do lado que consegue já mecanizou a produção dele toda, mas ainda é forte essa presença desses pequenos produtores, né? E por essas fotos a gente vê que até quando o pequeno produtor consegue ter uma mecanização, assim, digamos assim, menor no seu estabelecimento,
é uma mecanização diferenciada, né? É uma moto que é adaptada para fazer o trabalho ali no terreiro, ou então na própria panha com aquelas maquininhas, né, de, de colher café, que aí, no caso, substituiria o, o trabalhador manual, né? E todo esse processo, né, nessas pequenas produtoras é tudo pelo naquele de, vai lá, chama a turma, o dono conhece uma pessoa que ela ali regimenta os outros trabalhadores e eles vão trabalhar lá para ele até o final da colheita, né? Tudo informal, e desde o processo de contratação até de pagamento. E aí, outro símbolo dessa ruralidade que eu quis abordar foi a questão da alimentação, de hábitos, tradições e modo de vida no distrito. Que eu procurei representar o modo de vida rural no distrito através de costumes e hábitos alimentares de seus moradores, né? Que entre essas práticas está o cultivo de hortas e a criação do porco caipira e do frango caipira nos quintais dos domicílios. Que, como a Menezes traz, o alimento, né, como identidade dos lugares. E, sim, pelas observações, a gente vê que ainda tem muito esses costumes, né, no distrito, né? Ainda tem nos quintais, né, muita terra disponível para eles plantar, cultivar, criar animais. A criação de porco mesmo, caipira, que ainda é muito... Os moradores dão muito valor ainda para essa questão, né? Eles priorizam o tal do chamado alimento caipira, né? O porco caipira, o frango caipira, o ovo caipira. E eu subentendi que isso está ligado quando se diz caipira, é porque é melhor do que, sei lá, o que é industrial, que é comprado no supermercado, a carne que é comprada no supermercado, né? Os moradores ainda têm esse costume, né, de, de preferir criar, né, em casa, o seu próprio alimento, né? Saber de onde vem. E aí também a criação de galinha caipira, né? Os moradores ainda faz questão de ir lá pegar o frango, ela mesmo matar, né? E limpar e os moradores mesmo para fazer esse alimento. E também aí a questão das hortas, né? Que é muito presente no distrito. E isso aí a gente vê relacionado também, que está relacionado com o ritmo da vida, né? Nesses pequenos espaços urbanos, né? Como é o caso do distrito. O morador lá da grande metrópole, ele não tem esse tempo, né? De criar um porco, de, de criar uma galinha, de ter uma horta. É claro, né? Vai ter lugares na metrópole, na cidade média, que a pessoa vai ter ali sua horta vertical, né? Mas eu acho que é um hábito que está se perdendo, né? E que a gente vê que os moradores aqui ainda praticam esses costumes. E aí, né, como nas considerações finais, eu coloquei que para se ter uma análise ou classificação mais precisa do espaço rural, devemos ir além das classificações estabelecidas. Os fatores sociais e culturais devem ser abordados para que se tenha uma análise mais profunda sobre o modo de vida que predomina no cotidiano da população.
né? E a importância de entender o universo, as relações que existem, das pequenas áreas. E é preciso uma leitura dessas relações nas diversas escalas que constituem sua realidade para que a vontade da população que ali reside seja respeitada, né? E análise assim dessas relações do campo, cidade, da relação dessa ruralidade nesses pequenos lugares, serve de ferramentas, né? Uma importante ferramenta, uma vez que está em pauta aí um decreto que prevê a extinção de cidades pequenas, né? Cidades menores que 5 mil habitantes. E daí a gente vê que, né, será que o desejo dos moradores desses lugares vai ser respeitado, né? A cultura, o modo de vida deles, como é que vai se dar isso? E é isso, acho que é isso. Obrigado, Natan. Passou um pouquinho do tempo, mas tudo certo aí. Aí só puder parar o compartilhamento aí, Tá. que é melhor para o layout aqui. Isso. Bom, quem começa? Na Ruth, Jonathan, as visitas. Os de fora, né? Pode começar. Os convidados, pode ser o John. Então, Jonathan, fique à vontade aí, tem uns 20 minutos mais ou menos também. Microfone. Microfone. Obrigado, Flamarion. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Natan, Flamarion. Uma honra para mim dividir essa banca com a Ana Ruth. Tenho muito prestígio por essa casa, pela Unifal. Eu acho que foi toda a base que eu tenho, foi graças à Unifal. E eu valorizo muito essa instituição e o corpo docente da Geografia Unifal. Agora eu vou começar minha arguição do trabalho. Natan, o seu trabalho me fez refletir sobre várias coisas. Na minha pesquisa, a importância de estudar as particularidades. Quando eu trabalho com políticas públicas, programa de aquisição de alimentos, PNAE e PRONAF, e às vezes a gente esquece dessas coisas. A gente trabalha com os dados, bases de dados grandes, e vê como número só questão da produção, questão da área cultivada, e esses trabalhos são importantes para a gente refletir sobre a importância dessas particularidades. Vou começar pelo resumo. Eu acho que eu senti falta um pouco de você discutir um pouco dos seus dados que você traz sobre a área cultivada, sobre a produção. Eu acho que poderia citar um pouco desses dados que você discute. Eu acho que você fez o resumo bem. Eu senti falta só dessa questão dos dados secundários. No Abstract eu deixei algumas anotações para você também, depois eu envio o material. A introdução, eu acho que você convida o leitor a entender essas dicotomias do rural e urbano e falar que esses limites pré-estabelecidos pelo IBGE não reflete a realidade desses lugares. Gostei dessa parte. Os objetivos também, para mim, eu não tive dificuldade de entender o que você estava propondo no trabalho. E sobre a metodologia, eu já gostaria de discutir mais a questão de como foi feita a seleção dos 14 gêneros alimentícios que você coloca lá, dos cultivos. Qual critério que você utilizou? Talvez deixar isso claro na metodologia. E colocar também os dados, que quando você cita os dados secundários,
talvez colocar quais dados você está se referindo. Depois lá nos resultados, nos seus capítulos, eu entendi, mas talvez fazer uma especificação desses dados. Eu gostei quando você fala das dificuldades desse momento da Covid, que é um obstáculo aí que está afetando diversos setores aí da sociedade, universidade, economia, saúde. Então, isso precisa ser lembrado mesmo, que é um obstáculo fazer pesquisa nesse momento. Na caracterização da área de estudo, na página 15, eu acho que gostei muito do seu mapa de localização, né? Isso é fundamental. E eu acho que, em termos de estrutura no seu trabalho, eu acho que você teve um cuidado. Eu acho que dos tópicos, a estrutura científica, eu acho que você fez bem. Acho que tem a mão do teu orientador aí, que eu conheço muito bem, essa questão da metodologia, estrutura científica, né? E entre a página 15 e 17, você faz o contexto histórico e sua preocupação aí. Eu gostaria de destacar o esforço aí que você fez na pesquisa documental. Eu acho que ficou bom. Falando do histórico do seu objeto de estudo, resgatando na Constituição, como que se levou a essa denominação de cavacos, e a história, a hierarquia desse município, desse distrito, aliás, e eu gostei bem. Aí na página 19, na figura 3, talvez você poderia padronizar ela. Eu achei que, para mim, pelo menos, está muito clara. Em 300 dpi, que é uma padronização aí que a BNT usa. Sugiro, não sei se é possível. Eu pensei nisso. Ainda na 19, na tabela 1, aí eu fui consultar o manual da Unifal, de normas para a elaboração de caderno, de trabalhos científicos, e você fecha a tabela lateralmente, né? Isso de acordo com as normas que eu consultei, falam que as tabelas não são fechadas lateralmente. Então, aí uma correção aí para você. E aí na página 20, você começa a discutir os dados dessa tabela, da tabela 1, fala do crescimento populacional de 5%, da população total, no período deixa eu pegar aqui o período. No período de 91, 2000, 2010. E aí eu senti a falta de você discutir um pouco dos dados referente à população homens e mulheres. Você fala do total, embaixo você até comenta, mas talvez discutir mais esses dados. Eu senti um pouco dessa falta. E daí eu pensei, o que eu pensei? Pensei num gráfico aí que eu deixo como sugestão para você, pensando você colocar um gráfico de barras, você colocar os dados de 91 numa coluna, de 2000 numa coluna no meio, e 2010 na última coluna, com essas variáveis, população total, homens e mulheres. E depois uma linha para cada variável no eixo horizontal, identificando a oscilação do eixo. Que essa linha ela vai ter o objetivo de demonstrar o crescimento e as oscilações de escala divididas ao longo do seu período.
Isso daí é apenas sugestão. Aí você discute com o seu orientador depois, se isso é viável ou não. Isso é como sugestão. Na tabela 2, na página 33, que é a produção agrícola do município, aí eu acho que você trabalha aí com os dados de 2019, essa tabela, correta? E daí eu pensei, por que não... Está aqui na tabela. Tabela. Página 30, isso. Por que não você trabalha com 89, 99, 2009 e 2019? É possível fazer uma tabela colocando, por exemplo, menos de 10 hectares, qual foi a produção de 10 a 50, dividir por tamanho dos estabelecimentos. Aí eu coloquei 3 faixas, menos de 10, 10 a 50, acima de 100. Talvez isso daria um panorama da produção desse município. Será que a produção de arroz, de alho, ela perdeu expressividade ao longo desse período? E aí são pequenos, até 10 hectares, que teve esse avanço, que teve essa perda. A soja, ela ganhou com acima de 100. É meio notório o que eu estou falando, mas eu acho que fica interessante isso no trabalho. Você dividir isso através dos tamanhos, ou recortar por hectare, ou por propriedade. Eu acho que isso é uma sugestão aí que ficaria bem interessante no seu trabalho. E ainda na página 33, na tabela 3, aí você vai da área colhida do município. Daí eu tenho outra sugestão também para enriquecer seu trabalho. Isso tudo você discute depois com o Flammarion e veja isso. É o seguinte, que são a área colhida das principais lavouras, né? Então, o que eu pensei? Você criar uma tabela, por exemplo, 89, alho, quantos mil hectares? E o quanto isso corresponde do total. E aí você faria isso pro arroz e seguiria 89, o ano de 1989, do censo. Em 99, aí você, alho, qual foi a oscilação do alho? Do arroz, do café? Em 2009, seguindo nesse padrão, para tentar, isso a gente chama de efeito de substituição, ver o que foi substituído ao longo do período. É uma sugestão também. Como é que está o tempo aí, Flamarion? Vai, tem 10, 15 minutos ainda. Vai, aproveita. Tá. Aproveita aí. Então, e depois, eu acho que para discutir essas oscilações, esse efeito de substituição dos gêneros alimentícios, o café, o arroz, desses 14 gêneros que você propõe a discutir, citar também depois, para discutir isso, o processo de modernização da agricultura. Você cita um pouco no trabalho, porque isso explica muito bem por que chegou a esse ponto, né? Os incentivos do Estado na década de 60, 70, o processo de mecanização, e isso a gente consegue chegar em escala local, regional e nacional. Então, ficaria para fechar isso muito bem exemplificado. E na tabela 4, que é o número de estabelecimentos no município de Alterosa e distrito. E aí, o que eu senti falta de você, o que eu pensei também de você considerar os anos, porque só 2019, eu acho que você considera, deixa eu só confirmar aqui. Aí você discute 2019, e por que não fazer isso igual você fez acho que tabela 2,
para 89, 99 e 2009. Tentar identificar isso também, essa produção, esses estabelecimentos, aliás, da agricultura familiar e não familiar. Talvez isso é uma forma de enriquecer ainda mais o seu trabalho. Para você pensar aí uma pergunta, por que não fazer isso, né? E aí essa parte do trabalho, dos hábitos, da tradição, eu gostei muito da citação que você coloca do Roberto Lobato Correia, eu achei muito interessante. Eu acho que essa questão dos hábitos, das tradições em Minas Gerais, até aqui no interior de São Paulo eu vejo muito isso, especialmente através das feiras, aqui eu vejo muito aos domingos. Alfenas eu lembro que tinha uma feira muito grande. E esse resgate das particularidades do lugar, eu acho que é muito importante para a gente ter uma noção da realidade dos distritos, das cidades pequenas. Então eu gostei muito dessa parte, a questão do trabalho que você coloca, manual ainda, do café. Eu acho que isso ainda o capital não conseguiu, mas acho que no futuro próximo aí vai absorver isso também, eu penso. E nas considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção, quando você fala, teve até outra parte do trabalho, eu anotei aqui, mas quando você fala de que podem servir de ferramenta, né, através da análise dessas dinâmicas de questões econômicas, eu acho que quando você fala de ferramenta, eu acho que isso casa bem com a ideia das políticas públicas. Porque não se tem, eu acho, uma preocupação de realizar um diagnóstico da particularidade do local. Sai uma política pública, por exemplo, como o PA, o PNAE, o PRONAF, pensada de Brasília, só que a realidade dos lugares, em escala local, é muito diferente do operacional da política pública. Então, isso é muito importante. Eu acho que não tem como pensar numa grande política pública sem entender as particularidades do local. Portanto, seu trabalho me fez refletir sobre muita coisa. Eu parabenizo aí pelo trabalho. Eu acho que tem alguns pontos que você precisa reforçar no trabalho. E acho que você vai ter tempo para isso. E eu me coloco à disposição aí, se precisar de algum esclarecimento para te ajudar. E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Flamarion, a você também pelo convite. E muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Eu tomei nota aqui de algumas coisas que tu falou, acho que o Nathan também, né? Tá gravado, mas queria destacar aqui algumas coisas importantes, né? Do trabalho do Nathan. E que tu falou, né? Até tu elogiou o mapa de localização, né? Agora os alunos nossos sabem fazer mapas. Tem professores que ensinam, né? A gente tinha antes uma carência, né? Na minha época não tinha, hein? Não tinha, não. Agora tem. Então isso é básico, né? Aí as outras questões eu vou deixar para comentar depois. Nathan, quiser responder, tirar alguma dúvida, faça agora. Não, mas só agradecer as colocações. Realmente, vai além das que você colocou, faltou algumas coisas mesmo. A questão da tabela 4, eu só preciso ver se tem os dados desses outros anos no IBGE, porque como é o distrito, né, a contagem é feita alterosa, né? Então não há essa separação. Aí eu só não me lembro se tinha desses outros anos. Mas no mais, é isso mesmo. Bom, Ana Ruth. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. Agora é da casa, hein? Agora se segura.
Bom, primeiro eu também quero agradecer o convite para participar da banca do Natan, né? Não sabia que o Natan ia defender agora, mas estão surgindo aí os orientandos do Flamarion, sorte dele, porque os meus nenhum defendeu agora, que significa que vai sobrar tudo para depois, vai ser doideira, vai ser demais. Vai ser no meio das férias ainda, vai ser ali para fevereiro. Não, janeiro eu não quero saber, não. E também, né, dizer também da minha satisfação de estar dividindo essa banca com o Jonathan, né, nosso ex-aluno, e também a gente tem acompanhado a trajetória dele aí, né, até agora finalizar o seu doutorado, já no pós-doc aí, bacana. Bom contar com a sua contribuição, né, ontem a gente falou sobre isso, né, na nossa reunião do colegiado da pós, que eu falei para o Flamarion a sugestão da gente fazer o nosso banco, né, de ex-orientandos que podem participar das nossas bancas. No caso, o Natan já pode participar, inclusive, de mestrado, né? Mas os que ainda não terminaram doutorado, os TCCs, que acho que, além de vir a colaborar, também serve de incentivo para os nossos alunos, né? Para ver como é possível avançar, né, Jonathan, e seguir adiante nos estudos, na vida acadêmica. E aí, então, eu queria, né, agradecer esse convite. A gente já, como disse o Marion, a gente ping-pong, né, participa de uma, participa da minha, e aí a gente vai levando, né, quantos trabalhos já, né, a gente já avaliou aqui. E o trabalho do Natan, mais especificamente, né, que eu vou fazer os comentários, eu espero, assim, que as críticas que sejam feitas não sejam levadas como nem para o pessoal e muito menos para o profissional, no sentido de dizer, não, o trabalho não cumpre. Não, ele cumpre. A gente está aqui para fazer as observações e para analisar o que poderia ter sido feito. E eu já adianto, né, Natan, o fato de que muitas coisas, algumas críticas que eu vou fazer do teu trabalho, eu sinto nos meus também. Eu também vi essa questão, né, de justificar pela Covid, mas que podia ter feito entrevista antes da Covid. Eu não sei se é o seu caso, mas deve ser. Covid ela ajudou, mas podia ter feito entrevista antes. Eu tenho bolsista de ser que eu estou assim, o pescoço com ele por causa disso, por não ter feito antes, né? Se tivesse seguido o cronograma certinho, que a gente estabelece, teria feito. Mas, enfim, não fez, é o que tem para hoje, então nós vamos analisar isso aqui, né, Natan? O que passou, passou, o que virá, virá. Então, nós vamos analisar a partir do que você traz aqui para a gente, né? Como disse o Jonathan, esse trabalho, claro, para mim, ele tem uma importância, né? Eu tenho orientado trabalhos, né? Você, inclusive, até ontem eu comentei com a Letícia, ela ficou toda feliz, né? Porque eu falei, Letícia, o TCC do Natan, ele usou o seu, né, como referência, que ela fez lá no Moçambo, né, lá em Muzambinho, né, o povoado de Moçambo, só que o dela ainda teve a questão de que é um recém-distrito, né, que era um bairro rural que se transformou em distrito, e aí, portanto, as mudanças que estão acontecendo no momento. Ela pegou, né, ele já nessa virada, então já mais dificuldade também para analisar. E agora a gente estava lendo, eu até falei isso para ela, a gente estava relendo para poder fazer um artigo e vendo algumas coisas que a gente também pecou, que poderia ter sido melhor, né? Mas paciência, agora já foi. Então, assim, o seu TCC, como o Jonathan disse, é a questão da particularidade, trabalhar, que eu tenho trabalhado distritos, bairros rurais, né? Teve do Fábio Kleber, que era um bairro rural virando bairro urbano, nem passou pelo distrito, né? Então, essas transformações são importantes, e como o Jonathan disse, a gente, quando ele, no caso dele, trabalha com dados, né? Você pega o geral, né? E quando você faz um recorte, que você vai ver isso, né? Achei interessante a sua, né, assim, essa alternativa que vocês encontraram também quando eu falei da metodologia, que não deu para fazer as entrevistas, então vamos para a observação, porque a primeira coisa, quando eu comecei a ler o trabalho, o sumário, tudo, eu pensei, né? Embora você fale alguma coisa lá no resumo, mas eu fiquei pensando como foi feita essa observação, né? O que é que traz aí? Bom, mas então vamos as colocações aqui. É claro que eu vou fazer elogios também, tá, Natan? Não vou fazer só crítica, tá? Fica tranquila. Né, achei o Cavaco, que se chama Divino Espírito Santo, né? Ele tem um apelido, né? Portanto, aí tem que acabar sendo colocado. E, assim, o fato de vocês escolherem dentro das manifestações de ruralidade o trabalho
e o alimento, né? E como isso foi sendo feito. Mas, assim, o que me chamou a atenção, né? Eu, a princípio, depois que eu li o trabalho, eu fiquei pensando por que alimento e trabalho não poderiam aparecer no título. Mas depois eu pensei melhor e vi que não, porque isso vai estar nos objetivos e tranquilo também, senão o título acaba virando quase um resumo, né, de tanta coisa que a gente coloca. Né? Bom, eu vou fazer os comentários aqui da parte das normas também, né? Mas no resumo, vou primeiro passar pelo resumo, que foi o que mesma coisa que o Jonathan falou, faltaram alguns resultados que poderiam aparecer no resumo, né? E que como você já tinha uma conclusão, dá para colocar alguns elementos aqui que não apareceram, poderiam ter aparecido. Bom, as ilustrações, eu acho muito importante, o Natan, você colocou nas duas primeiras figuras, você coloca que é no município de Alterosa, bem que na segunda foi só o povoamento, e não estava município, porque ainda não era município também, né? Mas os outros todos têm que ter título de onde né? Trabalho manual de café, na lavoura de café, no distrito de Cavacos, ou do Divino Espírito Santo, seja lá o nome que for, porque se alguém quiser tirar depois essa foto sua para usar no trabalho, ela vai estar definida de onde ela vai ter o seu nome lá, até esse negócio de arquivo pessoal, depois olha melhor também, cada um aparece um jeito. Uns aparece arquivo pessoal, outros aparece trabalho de campo, outros aparece o autor, né? Mas para deixar claro quem é esse arquivo pessoal seu, né? Então, porque às vezes é arquivo pessoal de outra pessoa, essas coisas todas. Mas assim, mais a questão do título mesmo, de dar nome, de onde que né? Porque a lavoura de café pode ser em qualquer lugar. Inclusive aqui no sul de Minas é tudo igual mesmo, né? Eu que fiz trabalho de campo e toda propriedade que eu chegava tinha terreiro de café, tirasse foto lá e falasse que era qualquer município servia, porque era tudo igual, né? Então, por isso é importante a gente ter nas ilustrações, tá? Beleza, as tabelas, estou certinho. As siglas Unifal-MG, tá? Porque tem outra Unifal lá em Goiás, em Alagoas, né? Então a nossa é essa. Bom, e chegamos no sumário. Como disse o Jonathan, né? O sumário ele subdivide de uma forma clara, né? Do que vocês pretendem trabalhar. A questão que eu pensei aí, logo quando eu olho no sumário, eu sei que quantidade não representa qualidade. Mas, em geral, quando a gente olha para a quantidade, a gente começa a perceber algumas coisas. Então, assim, eu faço isso com os meus orientandos também, tá? Não é o seu caso só, não. Mas quando a gente começa a olhar, você fala do município em 3 páginas, você liquida. E ainda você liquida com imagem, com tudo mais. Então, acho que tinha mais coisa para falar. Você fez um trabalho, Natan, de formação do território brasileiro sobre o seu município, você poderia ter resgatado isso, né? Porque todo aluno meu de formação do território faz um trabalho sobre o município. Bem ou mal, não sei se está bom, se não está, mas faz, né? E alguns até apresentam, né? Quando dá tempo, a gente apresenta. Quando não dá, paciência. Esse ano eles vão deixar, eu vou deixar para eles fazerem, entregarem quando a gente voltar em janeiro, né? Dar esse tempinho para os meninos poderem fazer. E aí foi para o referencial teórico, né? O referencial teórico tem 23 páginas de referencial teórico, não vou dizer nem que é pouco, nem que é muito, mas, assim, o que eu gostei é que, assim, você conseguiu uma coisa que eu tenho falado muito para os meus orientandos, é pegar os autores certos, né? Onde a gente discutiu isso também lá na reunião da pós, é porque hoje joga na internet um tema e vem milhões de coisas, mesmo que seja no Google Acadêmico, né, que é o mais confiável, seja lá onde for, vem uma chuvalhada de coisa. E aí a gente tem que saber como selecionar isso, né? O que vai servir para o trabalho da gente. E vamos para os autores clássicos, porque discutir contínuo, claro que o Jonathan pode ter discutido no artigo que ele escreveu, mas não é ele que começou essa discussão. Tem gente que veio antes, então se a gente pensar um pouco como trabalhar com esses autores. Então, assim, claro que faltou aprofundar algumas temáticas, faltou. Vamos falar que não foi, porque, né, 100% nunca está. Algumas coisas que eu senti falta, depois eu até vou comentar com você aí, de poder, inclusive, sugerir, né, algumas coisas que poderiam ser colocadas aí, né? E aí chegou na parte empírica, né? Eu ainda não tinha nem lido, Natan, mas quando eu olhei e eu vi que são praticamente não, são 12 páginas, sendo que nessas 12 páginas tem 3 tabelas e 9 fotos e tudo grande. Ou seja, eu já olhei para isso e já pensei,
Poderia ter discutido mais, porque teve mais elementos para isso, né? Eu sei que é o tempo. Por que, Natan, que eu te digo isso? Porque eu senti falta. Porque quando você lê o objetivo do trabalho, Jonathan concorda comigo, você cria uma expectativa. E, às vezes, o trabalho pode estar nota 10, maravilhoso, você vai criar uma expectativa. Quantas bancas, eu e já não participamos, que chega no final e fala, pô, mas eu esperava mais, né? Eu queria mais. Então, é por isso, porque às vezes você vende um produto, mas na entrega ele não está bonito igual estava lá na imagem, né? Então, é por conta disso, né? Eu entendo que o final de um trabalho, ele é de o cansaço já e o prazo gritando, porque se a gente não decidisse agora, ou defende agora ou deixa para o próximo semestre, tem que escolher, né? Então, agora era o momento. Então, eu sei que aí essas coisas acabam ficando, mas tem muita coisa que dá para mexer, da mesma forma que o Jonathan falou, depois eu te passo também o meu arquivo, porque já tem as anotações lá, para você poder vendo ali o que daria para discutir. Eu vou passando agora aqui algumas coisas que eu achar mais importantes, também não vou detalhar tanto, seria mais... Você escreve bem, Natan, isso é uma coisa bacana. Às vezes tem algumas coisas repetitivas assim, no texto, redundante, como acontece, mas é uma leitura que flui bem, você não tem grandes dificuldades, né, de um texto, que às vezes ele é truncado, às vezes ele não amarra uma coisa com outra, a gente não consegue ler, que negócio atrapalha, aí a gente já fica com raiva, né, de ler o trabalho, já cria, né, uma barreira. Não foi o caso do seu trabalho, né, mas algumas coisas que eu queria que você falasse para mim, eu vou começar já perguntando, por que você usou, você anota aí, se você quiser responder no final, que acho que é melhor, né, por que usou costumes alimentares e não hábitos? Porque eu até fui procurar na internet e esse termo é muito raro de aparecer, costumes alimentares. Eu não sei, porque daí eu fiquei pensando, deve ser algum autor que ele trabalhou que usava esse termo, né? Porque existe uma diferença, né, entre hábitos e costumes, que ali até poderia ser uma explicação para isso, né? Não sei se você chegou a pensar nesse sentido, mas eu fiquei com essa dúvida. Tá, vamos lá. Metodologia. A metodologia. Na metodologia, só para dizer que tem uma frase que ficou sem sentido. A segunda frase da página 13, Natan, que fala assim: usando-os como instrumento, acho que é a coleta de dados, né? Usando-os como instrumento de pesquisa em campo para interpretação e análise do cotidiano do distrito no município de Alterosa. Está meio sem sentido essa frase, acho que deve ser utilizando os dados, né? Mas está estranho, então depois você dá uma olhada lá para explicar. A metodologia, tudo bem, né? Justifica o fato da Covid, que você foi mais para essa linha mais de observação, né? Aí fala da área de estudo, é um mapa bacana, é como eu falou, agora a gente arrasa nos mapas. Quando os alunos não sabem fazer, tem um delírio para fazer, alguém que está ajudando a gente. Teve algumas citações que você esqueceu de colocar a página. Teve algumas que colocou sem data, mas não era sem data, era sem página, era sem data, não sei, né? Que você precisa olhar isso. São coisinhas aqui, depois eu anotei. Fotos antigas, né? Isso é importante também, resgatar coisas antigas para poder mostrar esse povoamento, e aí Alterosa, e nessa formação de Alterosa, a importância do distrito, né? E esse distrito, né, que é essa coisa aí que você falou, né? Porque não deu para conversar com os moradores antigos, né? Eu sempre falo, isso é dentro da minha metodologia dos bairros ou dos distritos, né? A primeira coisa que não é a primeira coisa que a gente faz, porque o trabalho ainda está acontecendo, mas a entrevista com as pessoas mais velhas é fundamental para entender aquela realidade. Os mais velhinhos que tiverem com a cabeça boa ainda, né, puder contar, isso traz muitos elementos, enriquece bastante. É uma pena que você não fez isso, né, mas você teria, porque os dados são muito vagos, né, e eles trazem as famílias, como é que era antes, o que produzia. Aqui no caso da nossa região é Lago de Furnas, é o que... Então, assim, isso enriqueceria bastante. O que é que tinha antes, né? Eu lembro o Camilo lá em Barranco Alto, por exemplo, né? Em Barranco Alto era um
distrito próspero, então as pessoas vão ter fotos, né, do arquivo pessoal. A gente, lá no bairro do Matão, a gente conseguiu fotos do Matão? O bairro do Matão. A gente conseguiu fotos antigas de antes da represa, depois que foi lá com o Manuel, né, lá com os Fonseca, lá, né, com a família. Uma outra senhora que a gente teve na casa dela, construção da igreja do bairro, que foi muito bacana, né? Que as pessoas do bairro construíram a igreja. E a igreja lá do Matão, ela é enorme, ela é uma igreja de um bairro de cidade, né? Bem bacana isso. Então, assim, claro, isso enriqueceria teu trabalho, né? Mas, se não foi possível fazer, paciência. Aí os dados secundários que você tem é o que você pode trazer aí, né, os mapas e tal que você construiu, e a questão da população. Eu acho que uma coisa que o Matão falou aí, que acho que é importante pensar, né, na tabela 1, quando a diferença entre homens e mulheres, acho que da mesma forma do distrito, é no bairro rural, é a área rural. As mulheres migram primeiro, né, é o chamado êxodo rural seletivo, que até o Flamarion vai ver lá na qualificação da Letícia, né, que a gente tem trabalhado também esse conceito, que é o fato de que jovens e mulheres vão embora antes, né? Então, isso vai poder, de repente, essa justificativa. Até eu pergunto lá, né, se não deu para pesquisar para saber por quê, mas se você não teve entrevistas também, ou não teve onde buscar isso, aí ficava complicado. Então, você percebe que o seu trabalho sem o campo, ele enfraquece, né? Ele poderia trazer mais elementos, até para essas discussões que você faz aí. Deixa eu ver o que mais. Então, achei bacana também, Natan, o fato de você ter dados sobre o distrito no IBGE, né? Porque, por exemplo, a Letícia, como o Moçambo estava começando agora, transformando em distrito, a gente não tinha dados, eram os dados do município, do distrito não tinha. Então, isso é legal também, né? Você tem dados do município que dá para você trazer, né, mais informações, dá para você ilustrar melhor, né, do que se não tivesse. Como ele é distrito há tanto tempo, você consegue trazer isso. Bom, aí as definições e relações entre campo e cidade e distritos municipais. Embora você tenha trazido, ainda assim, eu acho que faltaram alguns autores que trabalham com isso, né? E uma coisa que você falou na sua apresentação, não é que eu vi isso no trabalho, não. Foi na sua apresentação, talvez você tenha se confundido um pouco. A Lei 311 de 48, o decreto-lei, né, ele vai, na verdade, definir que todo morador de sede de município ou de distrito é urbano. Não vai definir que a sede do distrito é cidade, né? Porque define como urbano por causa da população. E aí vem a Fanny, né? Não se confunde cidade com urbano, né? Então, isso é um pouco meio contraditório. A cidade continua sendo a cidade, o distrito sede. E ali é um distrito, mas não necessariamente uma cidade, mas é considerado, embora seja um espaço urbano. Isso é uma discussão complicada também, da gente levar adiante, porque ela deixa a desejar muita coisa ainda do que a gente discute. No fim das contas, o que a gente percebe, até a semana passada, nessa banca lá da menina de Varginha falava sobre isso, a ideia é da prefeitura cobrar IPTU, então você começa a dizer que isso faz parte do perímetro urbano, ainda no caso do distrito ainda dá para considerar, mas alguns bairros rurais é para cobrar IPTU, né? Porque o ITR é imposto federal, né? Então, seria nesse sentido. Deixa eu ver aqui o que é que mais. Então, aqui, quando você usou na página 20, você cita o trabalho da Letícia, né, Araújo, 2016, aí eu até coloquei aqui, né, que ele falou que ele mostrou que os problemas socioeconômicos e culturais decorrem dessa mudança abrupta das delimitações administrativas. Mas, na verdade, o que ela mostrou mesmo foi que o modo de vida permanece rural, que é exatamente o que você mostra aí também. Mas também é como eu falei para ela, né, e da mesma coisa para você. Mas o modo de vida na cidade sede é rural, a ruralidade está presente na cidade, né, na sede do município. Então, não tem como se Muzambinho tem uma ruralidade tão forte, como que o distrito não vai ter? Então, é uma coisa ligada à outra, né? Isso está presente nos dois, né? Dá para a gente falar. O que mais? Vou ver aqui.
Na página 21, que você fala lá, de acordo com Silva, seguindo os critérios de IBGE no começo, decreto, tal, né? Que falam, leva em conta o tamanho do... Um agricultor, aí só coloca assim, assim um agricultor que trabalha no campo, mas reside na cidade, é classificado como urbano. Aí eu sugeriria, sei que agora, né, tá... Mas, assim, o livro do Milton Santos, Urbanização Brasileira, que ele diferencia população, que ele fala que há uma diferença de população rural e população agrícola, né? Porque a população que mora na cidade e trabalha no campo, ela é rural, ela é agrícola, e o contrário também, né? Como a gente ainda tem muito isso aqui no café, né? As pessoas moram na cidade e apanham café, vão para o campo, então Milton Santos ajuda nessa discussão também. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, um pouco antes da citação de Antunes Espanhol, você fala assim, para ser considerado cidade é necessário ter localizado sua área pelo poder público municipal, né? Então, o correto para ser considerado distrito sede, né? Sede do município. Não sei, esse negócio é bem confuso, que eu também já trabalhei isso com a Letícia no artigo e a gente ficou bastante dúvida. Outras observações, é coisa importante. Umas coisas assim, Natan, depois você olha também, porque às vezes isso é comum dos alunos escreverem também. Está escrevendo, no caso que era Marx. Marx falou isso, e vai embora, parágrafo inteiro, e a gente já não sabe mais se é o Marx que ainda está falando, se é a sua opinião, né? E aí vai para o parágrafo seguinte, então prestar atenção nisso. Continua Marx, o tal do Ibden, né? Que os alunos não costumam usar, né? Mas que faz parte. Vamos lá. Não tá tanto. Tem lugar também que não tem autor, que esqueceu de pôr, passou batido, vários, inclusive eu já anotei aqui, depois eu te mando. Bom, aí chegamos então nos resultados. Isso, nos resultados. Trabalho e alimentação. Aí, Natan, também depois eu quero que você me fale um pouco sobre isso. O trabalho, para mim, não ficou muito claro, nem lá, no referencial teórico, nem aqui, como que você usa o trabalho como uma das manifestações da ruralidade. Se é só porque ele trabalha no campo, exerce atividade rural, isso é ruralidade? É só isso? Em que sentido, né? Eu queria que você depois explicasse melhor isso, que para mim ficou um pouco distante. Porque uma coisa é assim, quando a gente já viu, por exemplo, manifestações de ruralidade, manifestações culturais, então parece que isso fica mais forte para a gente, né? Em termos culturais. Então, por exemplo, você não fala de uma festa, você não fala nada disso porque não era o seu objetivo, mas assim, não ficou muito claro, é o trabalho. Então, porque eu trabalho no café, né? A outra coisa também que eu achei legal você ter esse conceito, você ter esses dados, o Natan, que é o seguinte, assim, o bairro rural do distrito, né? Que é outra delimitação mais complicada ainda, porque aqui eu vejo isso, o pessoal quando discute, como chama aqui? Marião, eu esqueci agora, como é que chama o distrito aqui? Qual? Gaspar Lopes. Gaspar Lopes. Não, mas lá é área rural, não é área rural. Aí fica essa história falando, não, mas lá é distrito, quem mora na sede é urbano, quem mora nos sítios, né, na roça, ao redor, é rural. Mas aí é o rural de Alfenas ou é o bairro rural? Então, isso é muito complicado também para entender. E aí você traz isso no seu trabalho também. E aí eu fiquei pensando, né, qual é o limite disso, porque bairro rural até o limite do bairro rural é complicado. O Jonathan falou das tabelas. Para mim, o que incomodou na tabela é que, no caso da tabela de produção, é difícil comparar, porque são unidades diferentes, né? Um é grão, o outro em casca, o outro é cacho, você está entendendo? Então, é complicado. Aí eu olhei para esses dados, eu pensei assim, mas aí não dá muito para comparar, porque aí, nesse caso, a cana está na frente, né? Mas a cana está na frente em produção. Aí, depois, em seguida, você vem com a área,
que aí a área já vai mostrar que não, só que aí você precisa tirar, então, em casca, cacho, grão, tudo isso que está na tabela 3 você tira, só fica o nome da cultura, tá? Porque daí não, ela está tratando só da área, né, que eles ocupam. E aí sim fica claro que o café é o principal, embora também, né, claro, você não está discutindo, não é o seu enfoque é maior, mas eu gostaria também, poderia, né, tentar entender por que a cana reduziu a sua área, né? Porque, veja bem, por conta da Monte Alegre, a tendência era aumentar. E aí, não, ela diminui de 89 para 99, depois aumenta em 2009, aí com a usina, e depois cai de novo, né? Que é a área arrendada também, vamos lembrar que é diferente. Então, se o café está dando mais, a tendência é abandonar o arrendamento e plantar café, né? Você vai falar na tabela 4 também, não é agricultura familiar, não, agricultura familiar sim, não, agricultura não familiar, agricultura familiar. Pronto, só isso. E aí eu vou falar uma coisa que eu senti falta quando você começou a falar do trabalho, o Natan, o trabalho no café, porque aí eu até coloquei aqui, ó, faltou referencial teórico sobre trabalho nos cafezais no sul de Minas, porque tem alguns autores, né, vários que trabalham com isso, para você mostrar, caracterizar isso. Tem um da Oxfam lá, que é um vida, trabalho, café, vida e trabalho, um negócio assim, que ele é bem que você, em nenhum momento, embora você trabalhe com a categoria trabalho, você não fala muito do trabalhador assalariado, você fala do agricultor familiar, né? Então, ele não é o assalariado, ele não é o trabalhador, é a forma como ele trabalha, né? Não as relações de trabalho que você trouxe aí. Então, assim, não é em Cavacos que é assim, isso é geral no sul de Minas, que são propriedades pequenas, agricultura familiar, mecanização muito pouca se comparado com outras regiões por conta do relevo, e como é agricultura familiar, você mesmo disse, né, e o Matão falou a questão do crédito, né, de acesso ao crédito, o fato de que eles produzem para a cooperativa, né, então a forma como eles produzem, então essa questão toda, falar mais sobre o café, porque já que ele tem essa importância, falar do trabalho e da cafeicultura, acho que esse resgate ficou faltando, eu senti falta de falar mais sobre isso. E aí, chegou, né, na parte dos alimentos, claro. Eu coloquei até aqui para você, por causa que eu tive que pesquisar isso lá com a Letícia, quando a gente escreveu o artigo. A mãozinha, o nome correto dela é derriçadeira de operação manual motorizada. E ela não aparece nas suas fotos, como você diz lá na figura, não aparece, tá? Então, quem não conhece vai querer ver, ela não tá. Até esses dias, quando eu estava lá na minha cidade escrevendo, eu mostrei para o meu cunhado, falei, vem aqui ver minha irmã e meu cunhado, vem ver aqui qual que é a mãozinha que se fala, né, que eu ponho café. Aí eles, que legal, tal. Não conheciam, então achei bacana isso. Bom, aí você chegou lá na parte do alimento. Aí sim, Natan, aí eu senti falta de uma Virgínia Palhares, de alguns autores que trabalham com sabores na geografia, e que acho que isso tem a questão cultural, que você traz alguns autores, né, até por conta do Flamarion trabalhar com geografia cultural, mas isso faltou para enriquecer mais, porque senão fica uma coisa muito assim, gosta de frango caipira, porco caipira, porque tem essa denominação, porque é costume. Não, sim que é costume, mas que é uma cultura, né, rural, que eles ainda valorizam, porque passa de pai para filho e tudo mais. Então, é uma questão que ainda permanece. O porco na lata, o matar o porco, dividir, levar para os vizinhos, um pedaço para o vizinho, essas coisas que são extremamente importantes, como o Jonathan falou, que isso ainda existe, né? Tem gente que acha que não existe mais, né? Então, como eu tenho trabalhado muito com os bairros rurais aqui na região, eu sei que isso existe, e lá é muito forte. Então, bacana você resgatar isso. E eu sei também que o tempo fez você fazer esse recorte, ou uma coisa ou outra, mas eu senti falta de trabalhar isso também, né? Um pouco mais essa questão. Já estamos indo para o final, acho que não tem mais. O Jonathan falou algumas coisas, deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa dessa parte para colocar. A questão das hortas, mas aí das hortas, você falou mais a questão do alimento, né? Acho que eles acabou não falando o que eles
utilizam, por exemplo, ora pro nobilis, o quiabo com frango, né? Eu senti essa falta. O trabalho da Ruth Svenja, que é sensacional. O Flamarion sabe que eu sempre falo bem desse trabalho, porque eu assisti ela apresentando no ENGA, lá em Francisco Beltrão, que foi onde eu conheci a Ruth Svenja, inclusive, e é muito interessante, porque isso que você, né, eu não sei se você leu o trabalho todo dela, mas eu lembro dela dizendo assim, que ela ia lá fazer pesquisa, e ela voltava para o hotel com abóbora, com alface, com tudo quanto é coisa, e eles queriam dar até porco para ela levar, e ela falou, gente, eu estou no hotel, eu não posso levar, assim, porque tanto que tinha essa questão muito forte, né, dessas vilas rurais. E eu estou dando a disciplina optativa agora, no mestrado, e tem alunos lá de Goiás e do Mato Grosso. É de Goiás, na verdade. Acho que uma é do Mato Grosso e outras são de Goiás. E elas falam muito dessas vilas rurais, porque essas vilas rurais, na verdade, elas são mais atual, elas nem são tão antigas, mas é de uma população de origem rural que vai trazer, né, esse resgate cultural. Então, é bem legal isso, né? E aí, então... Vamos lá. Só uma coisa, Natan. Lá na página 43 também, já estamos indo para o final. Depois da foto da horta, do quintal com horta, você fala, apesar das dificuldades que a tecnologia traz para o armazenamento dos alimentos e as práticas capitalistas, até meio esquisito, prática capitalista, onde é fácil comprar, mais fácil comprar do que produzir e tal. Mas também você tem que considerar que eles estão numa localidade também que não tem acesso a tantos produtos assim, embora, óbvio, que tenha comércio, né? Mas, e aí o que ficou confuso para mim foi essa última frase, você diz assim, ao contrário dos grandes centros, nas pequenas cidades, as populações ainda conhecem um ritmo de vida mais lento, onde encontram tempo para se dedicarem às práticas e hábitos alimentares como os que vimos, né? E aí ficou esquisito, sabe? Dos grandes centros nas pequenas cidades. Porque acho que faltou alguma vírgula aqui, então ficou. Agora eu já entendi. Você está comparando, tá bem, está comparando, tá certo. E achei que faltou uma conclusão, mas bem feita aqui né, para terminar esse capítulo. Nas considerações finais, também acho que não. A única coisa, as considerações finais que eu faria um comentário, o Natan, seria quando você falou da PEC. Por que você não falou dela antes? Você podia ter falado dela antes, quando você fala lá das pequenas cidades, sabe? Em vez de ser só na conclusão. Mas foi só isso. O resto, conclui o que você propôs, você objetivou. Aí, assim, você chegou. O caminho que você fez pode ter sido, né? Podia ter sido mais bem elaborado, mas chegou lá no final. E eu me lembrei de uma coisa, que eu estava... Quando eu estava lendo o teu trabalho, mas depois que eu terminei. Uma vez... Eu fui quando eu cheguei aqui, a primeira turma, a gente fez parte do inventário turístico do Ministério do Turismo, que era a Marta Suplicy ainda. E a gente fez lá em São José da Barra, São José, Furnas lá. E eu lembro que a gente foi de ônibus para lá. E quando eu com os alunos, e quando quando o ônibus entrou em Cavaco, eu achava que era um município, que era uma cidade de um município. Eu tinha certeza que era. Depois, com o tempo, que eu descobri que era um distrito. E para mim aquilo me deixou assim, como assim? Porque a gente está acostumado a ver distritos, né? Não, lá na minha cidade até tem Curupá. Curupá, o Jonathan deve ter passado por lá, já ouviu falar. Curupá também é bem parecido com Cavacos, tanto que a gente sabe que tem uma tendência até próprio desmembramento, virar um município, né? Só não consegue porque não tem força econômica. Mas eu fiquei assim, aí depois, quando lê seu trabalho, já de outros alunos que apresentaram também, a gente começa a pensar nisso mesmo, né? Que tem um tempo já, não é um distrito recente, então tem uma estrutura, né, maior, mas que está nisso que você fala, está no meio caminho, nem é rural, nem é bairro rural, nem é a cidade, mas tenta juntar as duas lógicas. Provavelmente, como você buscou a ruralidade e não a urbanidade, você encontrou isso muito forte, mas com certeza muita coisa da urbanidade você encontraria lá também. Bom, é isso então, minha parte é essa. Depois eu passo o meu arquivo, aí você vê lá com o Flamarion o que você achar, né, que deve corrigir ou não, fique à vontade. E aí você agora pode responder, Natan.
Isso. Obrigado, Ana Ruth. Natan, fica à vontade aí. Não, mas o que você colocou é realmente, porque assim, nas conversas com o Flammarion, a gente tinha pensado, combinado de abordar não só o trabalho, alimentação, eu pensei em fazer da religiosidade também, das festas, e no trabalho, até o trabalho, eu tinha pensado em abordar, né, nessa parte separado, né, como símbolo ter colocado mais como um aspecto econômico, né? E aí ali eu coloquei mesmo para mostrar como ele ainda não é tão modernizado assim, né, diferentemente dos outros lugares. A questão dos alimentos também, a gente tinha pensado em falar de mais coisas, não só faltou a questão de outros autores também, que foi uma falha aí minha, né? Eu queria ter falado da questão da pecuária também, da produção do queijo, pamonha, e isso em relação aos alimentos identitários lá, né? Que caracteriza essa cultura. A questão né? Era para ter abordado, por exemplo, a questão que no Cavaco só tem um restaurante e mesmo assim, e daí, né, as pessoas não fazer essa comida em casa, né, ter esses costumes, né, não ter essa variedade de serviço, era me ter abordado essas questões. E bom, a questão do trabalho, eu ia também colocar entre as coisas, uma produção de arroz que ainda tem, que o pessoal ainda faz com manual também, lá com aqueles ranchinhos lá, o pessoal utiliza os carros de boi ainda para fazer o transporte do arroz. E Então, sim, eu agora só falando uma coisa, eu ia falar, acabei esquecendo, que o Jonathan falou e eu depois esqueci. Naquela parte, por exemplo, eu acho que seria interessante, apesar, né? Mas assim, quando você coloca que sul de Minas é isso, predomina a agricultura familiar, mas com o café, que é do agronegócio, né? Que é uma cultura, uma commodity, mas ao mesmo tempo a produção de alimento, a única que vai ter, que é o caso do arroz que você falou, também vem dessa agricultura familiar, né? Então isso era bacana falar também, né? Não deixa de ser, porque a produção de alimentos é sempre com a agricultura familiar, nunca é com a não familiar. então, e assim, foi a questão das entrevistas, e assim, a gente combinou muitas coisas, mas daí foi indo, e aí deixa eu fazer para entregar, que senão não entrega mais, né? Então, mas assim, eu gostei muito das colocações e eu pretendo sim melhorar ele, até porque eu quero melhorar a parte lá histórica, eu quero ter esse registro, porque não tem. Sim, Então, é bom. e aí colocar também as sugestões que vocês colocaram. Que como diz o Flammarion, é o trabalho de referência, né? Porque as pessoas, algum trabalho sobre cavaco, tem esse, vai lá na internet, que fica tudo lá, negócio. Quer dizer, se corrigir, fica lá. Procurar lá, falar, mas por que não tem mais isso, tem mais aquilo? Então, assim, quanto mais a gente puder dar uma guardadinha, uma melhorada para publicar, melhor, né? Até para poder fazer um artigo, né? Apresentar um trabalho, que é bacana também, né? Para mostrar, para as pessoas conhecerem o que você pesquisou, né? Com certeza. Beleza. Para mim tá bom, Flama. Tá. Obrigado, Ana Ruth. Muitas coisas aí que vocês comentaram, né? As sugestões, a gente já tinha conversado, né, Nathan, ao longo desse ano. E com certeza, muitos vão falar da pandemia como uma dificuldade. É uma dificuldade, a gente sabe, né? Mas a gente sabe também, ao mesmo tempo, que teve muito tempo para fazer a pesquisa. E aí as coisas ficaram mais difíceis ainda, então, né? Mas o Nathan, ele se esforçou bastante aí nesse final, né? A parte teórica ali, ele
Ele procurou até outros trabalhos, eu passei algumas leituras, essa base mais sólida, né, da Carneiro, da Vanderlei e tal. Aí ele buscou também outras fontes, e sempre falta, né? Sempre vai faltar. Mas dos dados secundários também é uma coisa assim, que a gente tinha comentado, até o Jonathan falou, de estratificar pelo tamanho das propriedades, porque aí a gente tem uma visão da agricultura familiar mesmo, né, das pequenas propriedades. Dado bruto, assim, ele mascara muita coisa. E aí, a questão da pandemia, vendo principalmente na questão de entrevistar as pessoas mais antigas, né, que é um risco, né, a gente poderia estar levando a doença para as pessoas, então, foi um momento difícil ali da gente definir, porque só os dados secundários a gente tinha até pensado, bom, vamos fazer então. Só que, como o distrito, nos dados do censo, ele tem só informações da população, do censo, do censo demográfico. E até, eu tinha pedido também, a gente não explorou tanto, mas ele poderia explorar mais, inclusive esses dados da população, do censo demográfico, do distrito. Né? Então, um problema. E esse dos dados dos serviços urbanos também a gente tinha comentado. Tem até o TCC da Karina, que tem algumas coisas também que dá para, por exemplo, a ausência de linhas periódicas de ônibus, não, a ausência, aliás, de uma linha que ligue direto o distrito com a cidade, a sede do Delterosa, só passa o ônibus na entrada lá no trevo, né? Então esses serviços urbanos precários, né, como Ônibus entra na rodoviária, sim. Tem um ponto rodoviário, só se agora não tem mais, mas entra sim. Não entra, entra mesmo. Mas são quantos horários? Acho que 3 horários? Assim, Sim, mas entra. é bem... Tá melhor que Rio Claro, né? Rio Claro. E aí, por exemplo, essa questão do restaurante, né? Não tem um restaurante, então todo mundo vai fazer a sua própria comida, né? Então, a questão do alimento, quando a gente falou, não é só do alimento identitário, mas também da questão do hábito de fazer a comida, né? Isso demanda tempo, então isso é o tempo mais lento, né? Da pequena cidade, do caso do distrito, né? A religião a gente também ia abordar, as festas, mas também o tempo foi passando e tal, e aí a gente sabe o que acontece, né? Bom, Natan, então aí a gente vou pedir para tu sair um pouquinho e tu volta nesse mesmo link, tá? Que a gente conversa aqui para definir a nota, e já que tu volta. 5 minutinhos, eu mando uma mensagem no teu WhatsApp. Isso aí. Desligo aqui? Aperta o botãozinho vermelho, sair. Ah, tá. Depois você manda no WhatsApp. Tá bom. Volta. Aí tem um pessoal que está criando outra sala, né? Eu acho mais fácil o orientar. Depende, Ana Ruth. Por exemplo, se tivesse 20 pessoas na sala, é mais fácil a gente sair do que os 20 saírem. É verdade. Não, mas você viu o Rodrigo falando que ontem teve problema? Hackearam? Aqui fica gravando, né? Vai ficar gravado. Tem esse detalhe. Bom, enfim. Vocês... Não, mas você precisa gravar agora? Eu posso interromper a gravação. Deixa eu interromper.